Vou aqui começar então a estratificação propriamente dita. Enfim, iniciamos a estratificação, na verdade. Vamos lá colocar a cerâmica. O que eu começo a fazer? Eu começo com a minha massa Transpa 1. A Transpa 1 é equivalente ao OEA 1 da Emax, que muita gente conhece mais. E eu vou utilizar essa massa mesmo na minha face incisal, até o início do terço médio. Eu não vou passar disso. Eu vou colocar esse volume nessa região para eu conseguir ganhar já uma profundidade. Essa é uma massa translúcida, é uma massa de alto valor e é uma massa que também tem um leve tom azulado depois da sua queima. Então essa massa vai me ajudar a ganhar essa cor, esse valor incisal e essa cor, um tonzinho azulado também na minha incisal. Vai ser importante para o final do nosso trabalho. E agora, com a mistura que eu fiz para cervical, de Yellow Dentine com dentina, e você pode fazer essa mistura também no teu laboratório utilizando, por exemplo, no caso da Emax, CT Yellow com uma mistura de dentina. E você vai conseguir também aqui absorver um pouquinho desse chrome, dessa profundidade também por cervical. Fica aqui uma dica. E se você quisesse ganhar mais croma nessa cervical, você também poderia utilizar uma cerâmica cromatizada, mais alaranjada ou mais amarelada, da maneira que você quisesse. No caso da Emax, eu utilizo a Ice da Zirconzan nessa aplicação, mas eu tento sempre trazer pela Emax porque é uma cerâmica muito utilizada, é uma cerâmica muito conhecida. Então, se você provavelmente não utilizou ainda a Emax, você conhece alguém que utiliza e você pode dar essa dica e a pessoa vai conseguir te dar uma informação melhor sobre essa massa. Mas se você levar em consideração o que eu falo sobre as massas, você vai ver que para a cerâmica que você usa, essa informação vai ser compatível. Ou seja, você quer uma massa de cerâmica modificadora cromatizada de cervical. Então, para a nossa Emax vai ser o Ode Orange, por exemplo. Se você tiver a utilizar GC, por exemplo, se for um metal, você pode utilizar a IN46. Se você estiver utilizando Noritake, você pode utilizar Light Orange ou Orange, depende se você quer uma cromatização ainda mais forte. Então, basicamente, se você quiser uma cromatização um pouco mais forte, você pode fazer a utilização dessas massas. Bom, e depois ter feito a nossa incisal, já ter ganhado aqui uma profundidade, ter feito a nossa cervical, já ter ganhado aqui um croma, agora nós vamos fazer a ligação entre tudo isso. Eu vou começar a levantar o meu dente, desde a parte radicular até a parte incisal. E eu não preciso ganhar aqui muita altura de cerâmica, porque isso vai ser a nossa base, a nossa cor base para o que a gente vai utilizar para chegar à cor final. Então eu vou só seguir as linhas de ângulo, vou dar uma leve anatomizada no nosso dente e vamos ligar a nossa parte cervical à nossa parte incisal.
Vamos então iniciar agora os efeitos incisais. Essa parte de efeitos incisais é muito importante porque basicamente você vai fazer isso só uma vez. Você precisa fazer os efeitos incisais só na primeira queima. E depois disso você só vai construir o teu dente por cima daquilo que já foi feito inicialmente. Bom, basicamente eu começo a fazer uma estratificação com Transpa Blue. Esse Transpa Blue vai me trazer esse tom um pouquinho mais azulado, essa transição que tem tanto nos ângulos mesiais quanto distais das incisais dos dentes naturais. Esse Transpa Blue eu vou utilizar ele numa pequena proporção, tem sempre que tomar cuidado. Se você é uma pessoa que tende a exagerar na utilização de massas, faça uma mistura do Transpa Blue com o Transpa neutral, uma proporção se calhar de meio a meio se você exagera muito, porque assim você vai diluir um pouquinho o Transpa Blue para que você não tenha o problema de naquela região causar aquele tom azulado muito forte que não era o que você queria. Então tome um pouquinho de cuidado, faça isso uma mistura se for o caso, mas no meu caso não, eu utilizo a massa pura e simplesmente e essas são as proporções que coloco normalmente no meu dente. Depois do Transpa Blue, eu vou utilizar um Transpa Gray. Esse Transpa cinzento, né, ele vai me ajudar a dar profundidade entre os mamelos. Então dessa forma eu vou ganhar mais naturalidade na construção dos meus mamelos. Entretanto, você tem que ter muito cuidado com essas massas. Sempre que você está utilizando massas modificadoras na face incisal, essas massas de efeitos, elas tendem a puxar para aquilo que elas prometem fazer. Então você tem mesmo que diluí-la. Se você ainda tiver uma mão pesada, se não tiver, utiliza sempre com muita cautela, uma quantidade geralmente pouca. E aqui vai uma dica muito interessante. Eu utilizo uma quantidade na divisão do mamelão mesial e médio menor do que a quantidade que eu uso entre o mamelão médio e distal. Dessa forma eu ganho também uma naturalidade na confecção do meu dente. Depois da utilização dessas massas, eu vou agora partir para a criação de mamelos. Eu vou destacar os meus mamelos. Neste caso, eu vou fazer um destaque de mamelos muito suave, muito sutil. Massa de mamelo, dentre todas as outras que você pode utilizar, é a mais perigosa delas para destacar em demasia aquilo que você está a fazer. Então, se você colocar muita massa de mamelo, pode ter absoluta certeza que o teu dente vai ficar extremamente artificial. É uma massa que você deve usar com muita cautela, muito mais cautela que as outras. Se você achar que ainda não é a hora ou não tem a massa, ela não vai te fazer tanta falta assim. Depois você vai começar a sentir uma necessidade. Poxa, aqui uma massa de mamelo cairia bem. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar ela muito disfarçada, mas vocês vão ter a ideia que depois de uma queima, essa massa de mamelo vai ficar ali uns pontinhos bem disfarçados e vai trazer uma naturalidade, o dente vai ficar muito bonito com a utilização desse tipo de efeito. E atenção, essa massa de mamelo que eu estou a utilizar é uma massa light, uma massa bem sutilzinha. Então agora vamos partir para a criação de linhas de ângulo. Essa é uma das partes em que você também consegue ganhar muita velocidade. Por quê? A criação de linha de ângulo vai determinar qual é que é a anatomia do teu dente. Essa é uma parte extremamente importante. Se você está fazendo um dente mais feminino, você vai fazer um dente mais triangular ou mais ovoide,
você tem que já posicionar a tua massa de ângulo para que esse dente já tenha esse formato no futuro. Então, é agora a hora de você posicionar a tua linha de ângulo na posição do dente final, porque dessa forma você vai realmente conseguir avançar com o teu dente de uma maneira muito incrível, muito rápida. Neste caso, eu estou fazendo aqui um dente com um formato mais triangular, principalmente na face cervical, e com um arredondamento parecido até um dente ovoide na face incisal. Então, eu vou posicionar a minha linha de ângulo com a utilização dessas massas, e essa massa que eu estou a utilizar agora é um Transpa 2. Essa massa vai me ajudar a destacar as minhas linhas de ângulo e já dar a forma final daquilo que vai ser o meu dente. E eu vou posicionar um pouco mais de massa na transição do terço médio para o terço cervical, porque a gente precisa ganhar um pouco de valor. Isso vai trazer muita naturalidade ao nosso dente e a gente vai, dessa maneira, vai fazer com que o nosso dente fique muito mais harmonioso.